Presentes. Esse é mais um treinamento do sistema de treinamento Nexus, onde a gente vai conversar e passar o conhecimento que a gente tem sobre a parte técnica dos produtos. Então, esse é o segundo treinamento da nossa série de treinamentos que a gente está fazendo. E esse treinamento que a gente vai fazer vai ser sobre o peso, sobre a perda de peso. Então, eu começando, coloquei essa frase aí: mais do que perder peso, estamos ajudando pessoas a ganhar saúde e autoestima. Por que eu gosto tanto dessa frase? Porque quando a gente está vendendo, a gente não está só colocando um produto no mercado, a gente tem que ter isso muito presente, né? O que que a gente está colocando, né? Muitas vezes a pessoa que está comprando, ela não está comprando só um produto, ela está comprando um novo começo para ela, para sua vida, para sua saúde. Então, mais do que um produto, muitas vezes a gente está oferecendo uma chave, a gente está abrindo uma porta para as pessoas. Então, isso é algo muito importante do meu ponto de vista. E falando do meu ponto de vista, quem é Martim Santos? Eu sou médico, sou empreendedor, tenho 40 anos. Nesse momento, eu estou fazendo essa conferência com vocês desde Balneário Camboriú. Quinta-feira, chuvosa, fria aqui, não tanto frio quanto no Rio Grande do Sul, mas está fresco aqui, bem fresquinho. Eu gostaria de saber de onde tem pessoas assistindo esse treinamento, podem ir colocando no chat aí. Então, como eu falei, a gente vender suplementos com consciência e contribuir por um futuro mais leve por dentro e por fora. Porque eu penso, porque eu gosto tanto dessas frases, né? Tem gente que me diz, ah, Martim, adoro um clichê, adoro uma frase. Mas é que quando a gente está vendendo um produto, um suplemento, a gente tem que demonstrar para as pessoas que ela vai estar cuidando da sua saúde e a gente não está vendendo uma pílula mágica, a gente não está vendendo algo que a pessoa vai tomar e automaticamente ela vai estar com 20 anos. Eu tenho 40, então hoje eu vou tomar um comprimidinho, vou estar com 20 amanhã. Não, não é assim. A pessoa vai começar a se cuidar e é muito importante isso daí, se cuidar de dentro para fora. Por isso a importância da suplementação hoje em dia, por isso o mercado de suplementação e nutracêuticos está crescendo tanto. Por um tempo, anos atrás, você via muitas pessoas aplicando botox, fazendo estética, a parte externa, né? A parte externa. Mas eu acho que a pandemia veio muito para demonstrar para a gente que não é só a parte externa. Eu gosto muito de motores, né? E já vou fazer uma comparação aqui. Não adianta tu ter todo o teu carro limpinho, a pintura toda arrumadinha, tudo brilhoso, tu não troca o óleo nunca, não troca o filtro do motor nunca, não abastece com um bom combustível nunca. O que que vai acontecer com aquele carro? Vai virar um belo carro de cemitério de carros lá. Porque vai ser o carro mais bonito que vai estar lá estacionado, porque vai estragar o motor. Exatamente isso acontece com as pessoas, né? Com a saúde das pessoas. Se a pessoa não aprende que é mais barato cuidar da sua saúde que cuidar da sua doença, isso daí é uma coisa que a gente tem que ensinar a diário, que a gente, em todos os vídeos que a gente posta com a Maria, a gente sempre fala isso. É muito mais barato você cuidar, vou repetir a frase, muito mais barato você cuidar da sua saúde que cuidar da sua doença. Às vezes, quando a gente. Não acontece muito com nossos produtos, porque a gente tem um produto premium com um valor de mercado, um valor embaixo do valor do mercado, então a negociação é muito mais simples de fazer. O que que eu estou querendo falar com isso? A gente vende um produto muito bom com um preço altamente competitivo. Mas mesmo assim, sempre acontece da pessoa que chega, diz: "Ah, Martim, mas isso, ah, Martim, mas aquilo". Eu sempre coloco a comparação. A Maria vai falar de vários produtos aqui, mas coloca.
Produto de R$ 147 que tu vai consumir por 30 dias, vai melhorar tua pele, teu sistema imunológico, a queda de cabelo, as unhas. R$ 147. Quando eu trabalhei em posto de saúde, eu trabalhei na atenção primária de saúde, meus pacientes base era R$ 300 e acima, só de remédios. Remédios que todos os remédios, a diferença dos suplementos, todos os remédios têm um pró e tem um contra, sempre. Sempre tem um pró, né? Por exemplo, a gente vai tomar tal remédio para gastrites, mas ele vai dar um problema de aplasia medular dentro de 10, 15 anos para a pessoa. Então, ninguém começa a tomar remédio aos 90 anos, né? Começa aos 90 anos, se dura 105 anos, beleza, acabou. Não, a grande maioria das pessoas que começam a tomar omeprazol, né, começam a tomar aos 20 anos. Então, aquela pessoa, 35, 40 anos, já está com uma aplasia medular ou já está começando com alguma coisa ali, daquele remédio só. Então, a maioria dos pacientes que eu tinha, e isso daí é uma coisa que a gente pode utilizar como uma ferramenta quando a gente vai conversar com os clientes, a maioria deles começavam com 5 remédios. 5 remédios que a pessoa tinha que comprar, ou que às vezes o SUS disponibilizava, mas igual tinha alguns que tinha que comprar igual. 5 remédios que vão meio melhorar uma coisa e vão estragar outra em algum momento. O suplemento, em nenhum momento, o suplemento ele vai trazer uma complicação para a pessoa. Ah, a pessoa que tomou colágeno 20 anos, aos 22 anos teve um problema de. O problema que pode ter tido é que as amigas vão ficar com inveja de que ela não tem ruga e que cada vez tem mais cabelo. Esse é o único problema que pode acontecer, mas não que vai trazer um problema de saúde. Eu sempre destaco muito, nossos suplementos, eles não vêm para curar nada, eles vêm para prevenir, para melhorar a saúde. Então a gente nunca está tratando doenças com nossos nutracêuticos e os nossos produtos. E eu gosto muito disso, né? De estratégia de venda, né? Como a gente pode vender e com propósito, né? Com uma boa estratégia. E isso daí é muito importante. Eu aprendi com os meus mentores no marketing de rede que o bom vendedor, ele sabe escutar. Sempre. Sempre. Isso daí é inegociável. Quando eu pego alguém que está recém começando no mundo das vendas e vem me dizer, Martim, como eu faço para vender? Simples. Escuta a pessoa. Às vezes a gente chega com o catálogo desesperado com o catálogo porque eu quero vender 5 ou 6 produtos ou não adianta. Quem quer vender muito não vende nada desesperadamente. É muito mais simples tu escutar. A gente tem um portfólio de produtos. No tempo que eu tenho de marketing e relacionamento, eu nunca tinha visto uma empresa com um portfólio tão variado de produtos. O que que eu quero dizer com isso? Que hoje em dia, quase ninguém que chega na nossa frente não vai sair com um produto. Todas as pessoas que cheguem na nossa frente vão sair com um produto. Então, muito importante a gente escutar a pessoa, saber o que que a gente vai oferecer para aquela pessoa. Em algum momento, o cliente ele vai trazer uma dor e aquela dor a gente vai solucionar com um produto do nosso portfólio de produtos. Hoje a gente com a Maria aqui vai falar aproximadamente uns 6 produtos, tá? Não vamos estar até meia-noite, mas são 6 produtos que vão cair dentro do nicho perda de peso. Ou seja, qualquer pessoa que chegue para vocês com um problema de peso, seja necessita urgente diminuir de peso por problema à saúde ou não quer aumentar seu peso corporal, a gente tem 6 produtos que a gente vai falar hoje que vocês vão conseguir oferecer para a pessoa. Mas antes de oferecer, a gente tem que escutar a pessoa para saber qual deles, se não todos, mas qual a gente pode oferecer. Sempre utilizar frases que conectam. Eu tenho uma amiga que me diz: sempre que eu falo contigo, agora que eu já te conheço há um tempo, tu sempre está vendendo. De exatamente isso. Eu vivo disso. Hoje em dia, eu vivo do mundo das vendas. Então, muito importante a gente ir treinando
ir escutando as pessoas que já sabem. Ah, Martim, mas eu não sei vender. Eu tampouco sabia. Imagina, eu era médico. Eu fazia só medicina e olha lá. Então eu era o pior vendedor que eu conheci na minha vida. Eu não vendia para mim. Imagina o nível de vendedor que eu era. Na primeira empresa que eu tive, eu não consegui vender para minha mãe. Eu não vendi para ela. Eu fui empurrei o produto que é diferente. Mãe, toma isso aqui que tu precisa. Mas eu não sabia vender para ela. E sempre, né, finalizar, né, a conversa, a venda com clareza e com compromisso. O que quer dizer isso daí? Se eu falei que eu vou entregar o produto tal dia e é na mesma cidade, é uma coisa que depende de mim, tem que entregar naquele dia, naquele horário que a gente falou. É muito importante isso, né? Outra coisa que eu sempre falo para meus clientes, né? A durabilidade do produto, como o produto se dissolve, ou se é cápsulas, como ele vai tomar as cápsulas, em que horário vai tomar as cápsulas. E aí vem de novo uma coisa que eu falei na nossa aula anterior. Quem faltou na aula anterior, eu falei que não adianta a gente querer vender o que a gente não consome. Ah, mas eu vou ter que tomar todos, Martim? Não. Mas pelo menos experimenta. Pelo menos experimenta. Por exemplo, Balance Day é um produto que eu não consumo sempre, mas eu já consumi ele. Então eu sei que quando eu consumo ele, o sabor que deixa, o horário que tem que consumir. Então, não é que amanhã vocês vão ter que consumir todos os produtos do portfólio. Seria perfeito. Mas não vão ter que consumir todos os produtos do portfólio. Mas do que vocês vão vender, tem que saber o mínimo. Por exemplo, eu hoje sou um atleta amador. As nossas crianças estão se desenvolvendo no mundo do pádel, portanto, a linha suplementação esportiva é muito forte aqui em casa. As crianças tomam, a Maria toma, ela não faz pádel, mas ela corre bastante, muito. Eu faço pádel muito. Então, eu sei o que vender para a pessoa. Eu sei no momento que eu vou vender para a pessoa, ah, mas esse tem tal sabor, esse daqui tá o outro. As pessoas veem você consumindo. As pessoas geralmente, elas nunca vão querer saber o benefício do produto. Elas vão querer saber teu resultado. Então, por exemplo, se a pessoa que está aqui nesse treinamento hoje tem um problema com consumir muito doce, a Maria vai falar sobre o Balance Day e por que ele serve para cuidar, né, dessa parte da gente não consumir tanto doce. Ah, se é uma pessoa que retém muito líquido, a Maria vai falar do matcha. Então, por que a pessoa não vai ter tanto retenção de líquido? E aí vocês postando nas redes sociais e falando com os amigos, vai ser muito mais simples a venda, tá? Eu vou tentar não me estender muito para não deixar muito extenso e ficar legal, mas essa daí era a mensagem e o que eu queria trazer para vocês. Agora eu vou deixar vocês em mãos da minha amiga, sócia, colega, tudo junto, né? Ela é multifunção comigo aqui, tá? A Maria, ela vem de fazer uma imersão no treinamento passado, ela estava lá in situ no treinamento, naquela imersão, e justamente foi sobre isso que eles falaram muito porque ela vai falar melhor para vocês e vai trazer melhores ideias, mas hoje em dia é uma pandemia o excesso de peso. Não me surpreendeu quando eu coloquei a votação lá, quais assuntos vocês queriam que a gente trouxesse. Quando eu coloquei os dois assuntos, eu falei, com certeza vai ser perda de peso. Porque não é que é modinha, é a nova doença que tem. E está crescendo e as pessoas não estão sabendo como manejar aquilo ali, como trabalhar com aquilo ali. A pessoa que começa a aumentar peso muito dificilmente consegue diminuir peso. E aqui na Lucy Lucy, com os produtos que a gente tem na Lucy Lucy, a gente tem produtos de alta qualidade, de novo eu vou falar isso daí, produtos premium no alcance, no bolso do brasileiro promédio. Porque antes tu via uma pessoa que ia fazer um controle de peso ia gastar muitíssimo. Hoje em dia, se a pessoa não perde peso, não controla seu peso, sinceramente, é porque não quer. Caminhar pode todo mundo, consumir os produtos todo mundo consegue. Então vou deixar vocês com a doutora Maria Cornejo, que ela vai falar um pouquinho sobre a parte técnica dos produtos hoje.
Olá, agora sim. Tá me ouvindo bem? Ouvindo bem? Sim, boa noite com todos. Prazer, é uma honra novamente estar aqui com vocês. Quinta passada a gente conversou um pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou Maria Cornejo, médica. Sou pós-graduada em endocrinologia e em nutrologia e faço medicina funcional integrativa. Para quem já sabe sobre esse conceito, né? Parece até ilógico, mas é real. A gente fala em medicina funcional integrativa quando a gente trata a pessoa como uma pessoa completa e não por especialidades, fragmentando o pulmão, o coração, a parte dos ossos. Então, cada vez que me perguntam qual é a minha especialidade, é sobre pessoas. Tá fechada? Ah, vamos abrir a câmera. Então, sou nascida no Peru, a gente mora aqui no Brasil já pouco mais de 14 anos. Formados em Cuba, foi assim que o relacionamento começou e estamos agora em Santa Catarina. Perda de peso. Podes passar o próximo slide. Por que que a gente trouxe, né? Como o Martim já falou um pouquinho, por que que a gente vai falar sobre os produtos e focando na perda de peso? Por que que a gente precisa falar sobre o peso? Porque, em realidade, o excesso de peso, não somente a obesidade, senão o excesso de peso, é um problema sério mundial e nós temos soluções reais. Os suplementos, mesmo que sejam banalizados por muitas pessoas, elas são soluções reais, porque elas não vêm para falar que magicamente tu vai tomar o suplemento e vai emagrecer, e sim para ser usados como aliados. Então, a gente precisa focar mesmo nesse aspecto. Então, a gente precisa saber que mais de 60% dos brasileiros, tá? Estes são índices aqui dentro do país, estão acima do peso. E este é um problema que está associado como fator de risco a mais de 200 doenças. E a gente conhece e vê do lado da gente, bem próximo, pessoas sofrendo com diabetes tipo 2, com hipertensão, muitas vezes associadas à idade, mas não são, porque a gente vê cada vez pessoas mais jovens com diabetes, com hipertensão, com todo tipo de cânceres. Antigamente a gente escutava que alguém na cidade tinha câncer, agora a gente escuta que alguém conhecido, alguém do lado, alguém do bairro, alguém da quadra, alguém do prédio está com câncer. Apneia do sono, a obesidade é um fator de risco enorme. Quase todas as pessoas obesas têm problemas de sono e tem apneia do sono, que é, no mesmo tempo, um fator de risco para demências, para problemas e doenças neurológicas, depressão e ansiedade, infertilidade, dores articulares, e milhões de pessoas tentam emagrecer todos os dias sem sucesso. Geralmente, por que são as causas do insucesso? Porque a maioria das pessoas focam erradamente nos quilos da balança. Então, focam no peso, na balança. Desistem por frustração, porque tentam e no tempo deles não conseguem, não tem ajuda, falta orientação, falta apoio e falta a apresentação e o conhecimento de opções e soluções seguras, porque lamentavelmente somos seres humanos e muitos de nós queremos resultados rápidos. E, lamentavelmente, junto com esses resultados rápidos, muitas vezes vêm complicações e
problemas posteriores. Muitas vezes, gente que perde peso muito rápido, ganha peso muito rápido também. Então, aqui a gente precisa entender que nós não vendemos produtos milagrosos. Então, a gente vai oferecer um matcha, um Revita Shot, e a gente não vai estar oferecendo para esse cliente um produto mágico. A gente vende soluções completas para um problema real e complexo. E para isso, a gente precisa entender de que forma a gente pode ajudar a pessoa? Porque cada pessoa tem um problema de peso por diferentes motivos. Do contrário, seria muito fácil se todas as pessoas tivessem excesso de peso pela mesma causa. A gente não teria motivo de ser, era só inventar uma receitinha de bolo, um protocolo mágico, que a gente faça do mesmo jeito, nas mesmas quantidades, nos mesmos horários em todas as pessoas e todas seriam magras. Então, como sempre falo, eu aprendi na faculdade o conceito de medicina, ela é uma arte. E a pessoa que se torna médico precisa ser um artista. E a arte é colocada na pessoa de forma diferente. Então, por isso, esse é o motivo pelo qual a gente está ali. E a gente precisa entender e levar para o cliente que a suplementação é uma aliada real e estratégica dentro de um estilo de vida saudável. Então, o foco é isso. Todos nós precisamos voltar a entender que precisamos ter uma vida saudável. E essa é a nossa missão: oferecer com clareza, acolhendo a pessoa, entendendo, escutando, ouvindo mais que falando e oferecendo, conforme as necessidades dessa pessoa, o que a gente tem no portfólio, que é muito variado. Vocês vão ver aqui quando eu fale de alguns, porque eu não vou falar completamente de todos e vou eh, eh, colocar ali nos pilares, quando vocês vejam, alguns dos produtos que vocês podem oferecer. Então, quando a gente fala de peso, a gente fala sobre o que a gente focar para perder o peso. O que a gente vê normalmente? Que as pessoas estão cansadas, as pessoas estão estressadas, as pessoas estão ansiosas e cada vez comendo pior, porque a nossa vida é muito mais acelerada e a gente muito mais exigida, com menos tempo, com mais responsabilidades, então foca em resultados, em economia, em dinheiro, em ganhos e come cada vez mal, pior, se exercita cada vez menos. Então, está cada vez mais frustrada porque quando tenta perder peso, escuta falas como: isso é simples, é só se movimentar, só fechar a boca, né? E a gente vai ouvindo e vai aprendendo que isso não é tão simples assim. Por quê? Porque a gente precisa entender que cada pessoa tem um metabolismo, um sistema hormonal que funciona de formas diferentes. Então, não é só fechar a boca, é regular o metabolismo, tentar ver por que essa fome, se essa fome é real ou não é real. Então, as pessoas se sentem culpadas e começam a desenvolver compulsão muitas vezes. E essa culpa leva a comer pior, ou leva a desenvolver insônia, e a insônia altera muito mais o metabolismo e os hormônios, liberando hormônios maiores da fome e desregulando os hormônios da saciedade. Então, as pessoas não precisam mais julgamento, mais do mesmo. Lamentavelmente, as pessoas encontram esse julgamento na maioria dos consultórios. Quando entram no consultório, a primeira coisa que acontece é ser julgada e não ser ajudada. Então, não é só ter força de vontade, não é só fechar a boca. Então, seu corpo, seu cérebro, muitas vezes precisam de nutrientes, além de não julgar e além de acolher. Então, elas precisam entender que muitas vezes estão cansadas
não conseguem fazer atividade física como outra pessoa porque seu metabolismo já está alterado, não tem a mesma quantidade de energia que outras. Pode ser que já estejam com problemas de compulsão ou de insônia, e já por esse motivo, no outro dia, não tem o mesmo grau de energia para fazer exercício. Então, eles precisam entender dos pilares certos, a suplementação adequada, e dessa forma os resultados vêm sim, eles podem ter resultados, mesmo que tenham tentado muitas vezes, fazer de forma diferente, organizando primeiro sempre a base, a gente consegue ter. E quais são esses pilares? Então, os pilares que a gente tem, entre eles, né, a gente trabalha com 6 aqui para o peso. A alimentação é fundamental. Inteligente por quê? Porque a gente precisa entender que cada nutriente tem a capacidade de nos proporcionar energia ou nos causar doença. Isso é literal. A gente precisa cuidar de tudo o que coloca para dentro. E dentro da alimentação, a gente consegue reduzir inflamação, diminuir picos de glicose, diminuir compulsão e colocar nutrientes. Então, com a escolha inteligente dos alimentos que a gente incorpore, a gente pode ter resultados. E se a pessoa come saudavelmente bem em todas as suas refeições, então ela não vai precisar de suplementos, provavelmente vai. Pode ser que não precise de todos, que não precise de muitos, mas vai, porque mesmo quem se alimenta saudavelmente, a gente tem já estudos científicos comprovando que os nossos solos não têm a mesma quantidade de nutrientes que 50 anos atrás, precisamente porque a quantidade de produção de alimentos não no mesmo tempo que acontecia 50 anos atrás. Antigamente, na temporada de batata era uma vez no ano, na temporada de milho era uma vez no ano, a temporada de laranja era uma vez no ano. Agora não. Se fez uma colheita, já tem que semear de novo porque tem que coletar de novo. Cada vez está se produzindo mais. Então, os solos não têm o tempo de regenerar e de ter a mesma quantidade de nutrientes. Então, a gente precisa, através dos suplementos, fornecer substratos, nutrientes que faltam na alimentação. Então, muitas pessoas conseguem fazer uma refeição saudável boa no dia, uma, e nas outras, é aqui entram os suplementos. A gente pode colocar substratos de forma inteligente para quê? Para ter a completar aquele objetivo, ganhar peso, ter saúde. Então, a gente consegue fazer isso de forma limpa e obter saciedade. Quais suplementos são aliados no pilar da alimentação inteligente? O nosso colágeno, e pode ser ali o colágeno, pode ser o Vital Shake, pode ser o Balance Day também. O segundo pilar é o movimento. No movimento é fundamental porque o movimento ativa o metabolismo. Ele regula hormônios, melhora o humor, nos faz sentir melhor para querer fazer o que a gente tem que fazer, ativa nossa mente. E a gente, na hora de fazer movimento, a gente não precisa literalmente de academia. Muita gente está esperando ter as condições certas, o dinheiro, os tênis, o horário adequado que a academia esteja vazia para fazer. Não, o movimento é sair da estática. A gente tem uma taxa de metabolismo basal que é a básica que a gente precisa, a energia básica que a gente precisa para respirar, fazer o básico para sobreviver. Então, quando a gente rompe essa taxa metabólica basal, a gente começa a queimar calorias e o movimento faz isso. E a gente pode caminhar, pode dançar, pode correr, andar de bicicleta, fazer alongamento em casa, tem muita coisa para ser feita dentro do movimento. E se a gente alia o movimento a tudo que a gente já falou, a gente vai ter resultados saudáveis. E seu paciente também, alguém que consome seu colágeno, alguém que consome o seu shake com o objetivo de perder peso, se ele entende que uma caminhada por dia vai fazer que ele consuma mais caloria e vai ter melhores resultados consumindo esse seu suplemento. Quais pilares podem vir aliados no movimento diário? Podem vir o matcha, que ele vai dar energia, né? E o Revita Shot também. Ele vai dar um pouco mais de disposição, então vai nos ajudar
a ativar este pilar, a nos deixar com mais disponibilidade para o movimento. O sono precisa ser reparador, é fundamental. Pessoas que querem perder peso, mas não conseguem ter um sono reparador, têm muita dificuldade, muitas vezes não conseguem. E muitas pessoas no tratamento para perder peso que regulam o sono, eles conseguem ter muitos resultados e resultados duradouros. Então, ter sono desequilibrado, ele altera, traz mais fome, porque altera os hormônios do fome e da saciedade. Ele aumenta o cortisol, que o cortisol já é um hormônio, que é um hormônio bom, mas que em desequilíbrio, quando ele se mantém alto, ele mantém o corpo em estado inflamatório e acumula gordura abdominal, visceral. Então, é um hormônio que precisa estar controlado e a gente não só controla ele tendo menos estresse, sino dormindo bem, porque ele tem picos durante o sono e durante a vigília. Então, dormir bem é emagrecer melhor. E que suplementos a gente pode ter aliados no sono? Aqui. A gente pode falar no Serena Sleep, que eu não coloquei aqui, mas a gente tem, né? Tem magnésio, tem melatonina, tem L-triptofano, então o Serena Sleep vai ajudar. Mas o sono começa no dia. Se a gente acordou bem, fez os pilares, gastou energia, formou ATP, fez exercício, tem músculo para regenerar, a gente vai descansar mais tranquilo. Então, o sono é um pilar que se constrói durante o dia. Então, todo o outro aliado vai dar um sono de qualidade. Gestão do estresse, fundamental esse pilar. Por quê? Porque já falamos sobre o cortisol. Então, o cortisol alto, ele desequilibra a insulina e todas as pessoas com excesso de peso, com obesidade, se elas não são diabéticas ainda, eles têm resistência à insulina. Isso quer dizer que a insulina não funciona bem. E então, ao invés de eles liberar glicose para formar energia, eles acumulam gordura em forma de triglicerídeos e a gente fica cada vez mais obeso. Que ajuda neste pilar técnicas de respiração, pausas conscientes. Então, a gente para 5 minutos para pensar o que está acontecendo, pensar o que vai fazer, se conectar no dia, viver agora. Autocuidado é fundamental, porque quando eu me cuido, eu me quero, eu faço escolhas mais inteligentes. Então, eu posso escolher comer uma salada e uma proteína ao invés de um pastel. Eu escolho, quando eu me amo, tomar um shake ao invés de uma comida calórica. Então, e disso se trata o autocuidado. Microbiota, se a gente fala em microbiota, é fundamental, porque a gente pode estar tomando os melhores suplementos do mundo. Se a gente tem uma disbiose ou nossa microbiota desregulada, a gente pode não estar absorvendo do mesmo jeito que a gente absorveria. Então, um intestino saudável é igual a uma melhor absorção, melhor metabolismo, mais saciedade, equilíbrio hormonal. Então, desequilíbrios intestinais geram a gente ficar estagnado no que a gente quer alcançar. Maior inchaço, maior fadiga, menor absorção dos nossos suplementos. Aliados na microbiota, temos o Deto Immunity e o Balance Day, que a gente vai falar depois. E a suplementação é um pilar fundamental. Atualmente não existem pilares para a gente ser saudável que não, se a gente não fala em suplementação, que tem que ser personalizada assim. Então, ela entra para potencializar, sustentar e facilitar os hábitos, porque nem todos os dias a gente se sente com a mesma energia para ir treinar, por exemplo. Mas se eu me acordei e não estou com a mesma energia, eu tomo um pré-treino, tomo um matcha, tomo um Revita Shot e vou ter um pouco mais de energia e vou fazer. Quando estiver fazendo, já estou fazendo. Então, eles vêm para nos ajudar. Então, ajudam a manter o foco, a reduzir a compulsão, alguns dos suplementos, porque é um grande problema ter compulsão alimentar. Muita gente ali conhece alguém, se não ela própria tem compulsão por doces, é a pior das compulsões, alimentos calóricos, melhora a digestão e disposição. E, por exemplo, a gente pode fazer aqui combinações inteligentes dos nossos produtos.
Então a gente não vende atalhos, isso não existe. Quem fale, eu tenho a pílula mágica para você ficar sentado no sofá comendo besteira e perder de peso, saia correndo, porque isso não existe. A gente não vende atalhos, a gente oferece pontes, onde a pessoa está e onde ela deseja chegar, e a gente faz essa conexão com a informação e com a suplementação que ela precisa de verdade, né? A gente precisa se tornar eh, conector, consultor. Então, dentro das estratégias, dentro dos nossos suplementos aqui, a gente tem, por exemplo, o Balance Day. Ele é um suplemento que vem ajudar a reduzir o apetite, aumenta a saciedade, ajuda a regular a glicose. Por quê? Porque tem dentro dos seus componentes. Deixa eu aqui que eu me perdi. Dentro dos componentes que a gente tem, temos o psyllium, que é uma fibra inteligente dentro do intestino. Por quê? Dentro da nossa alimentação, a gente precisa de fibra para várias funções dentro do nosso organismo. E uma delas é gerar saciedade, melhorar o bolo fecal. Para quê? Para que os alimentos fiquem o tempo devido dentro do intestino para eles produzir as rupturas metabólicas que precisam para fazer a absorção adequada. Então, o psyllium é uma fibra que ela é solúvel. Ao entrar em contato com a água, ela forma um gel viscoso dentro do nosso intestino. Esse gel retarda o esvaziamento gástrico, o que quer dizer que a gente não vai comer em excesso, não vai comer mais. Vai ter aquela sensação de saciedade, que é mais duradoura. Então, ela reduz a ingestão de calorias. Ela também ajuda a diminuir os picos de glicose após as refeições, auxiliando no controle de glicose e da insulina. Por que é importante? Porque se a gente faz pico de glicose muito alta, o organismo vai guardar gordura e a gente vai ter mais estoque de gordura e é o que a gente não quer. É um dos fatores cruciais para o emagrecimento e a prevenção da resistência insulínica. Para que a insulina trabalhe bem, a gente tem que ter estabilidade nos picos de glicose. A gente não deve fazer pico, a gente deve ficar em vale. Além disso, melhora o trânsito intestinal. Muita gente está constipada precisamente por não consumir a quantidade de fibra adequada. Então, ele vem auxiliar nesse quesito também. Reduz inchaços, ajuda a fortalecer a microbiota, porque a fibra é alimento das nossas bactérias intestinais saudáveis. Então, ela é essencial para o controle do peso. Então, nos ajuda a comer menos, a absorver melhor e a eliminar os excessos com mais leveza. Ela também tem óleo de chia. O óleo de chia, que é de fonte vegetal, dá saciedade e equilíbrio. Ela é rica em ácidos graxos ômega 3, especialmente o ALA. O óleo de chia modula a inflamação, que muitas vezes dificulta o emagrecimento, porque a maioria de pessoas, pela nossa dieta rica em alimentos inflamatórios, fast foods, frituras, estamos sofrendo os sintomas da inflamação crônica, que está constante. Então, isso acelera o ganho de peso. Nos ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina, regula a liberação, ela é o hormônio, ela ajuda na regulação do hormônio da fome e da saciedade. Então, aumenta os níveis de leptina, que é o hormônio da saciedade, e diminui os níveis, a liberação do hormônio da fome, que é a grelina. Atua também na redução do colesterol ruim, que é o LDL, e melhora a saúde cardiovascular, o que é essencial para pessoas com sobrepeso ou obesidade, porque muitas das complicações do excesso de peso, da obesidade, é a hipertensão e doenças cardiovasculares, né? Então, a saciedade com equilíbrio hormonal é beneficioso para o coração e o cérebro. É rica em cromo.
O cromo é o mineral do autocontrole. O picolinato de cromo, ele é muito utilizado, se tem nutricionistas aqui, precisamente para pessoas que têm resistência insulínica, obesidade. Ele age diretamente na modulação da insulina, o hormônio que regula a entrada de glicose dentro das células. Ao melhorar a sensibilidade à insulina, o cromo reduz esses picos de glicose que fazem com que a gente acumule mais gordura. Então, evita as quedas bruscas de açúcar no sangue, porque muitas vezes as pessoas que têm resistência à insulina começam a ter sintomas de hipoglicemia, porque a insulina não funciona bem. Então, o organismo ele começa a dar sintomas de hipotensão, de queda brusca da glicose, e aí que eles fazem? Vão e comem alimentos ricos em glicose e calóricos rapidamente para não sentir isso. Então, o cromo ele ajuda a diminuir esses sintomas precisamente, porque o organismo quer energia muito mais fácil, que obtém da glicose e não da gordura. Então, ele vem nos ajudar a manter os níveis de glicose estáveis, evitando picos e evitando a gente ter esse desconforto e esse medo, porque muitas vezes tendo esses sintomas, as pessoas ficam assustadas e voltam a consumir alimentos ricos em glicose. Então, este componente é ideal para pessoas que sofrem com compulsão alimentar, que é aquela vontade constante de beliscar ou dificuldade em manter uma disciplina alimentar, principalmente essa compulsão não é por alface, por tomate, não é por vegetais, não é por alimentos saudáveis, é por alimentos palatáveis, gordurosos, fast foods, ricos em calorias. Ele tem ALA, o ácido alfa-linoleico, que é um ômega 3 também. Ele é anti-inflamatório, ele é o anti-inflamatório do metabolismo. O ácido alfa-linoleico é um tipo de ômega 3 de origem vegetal, com ação anti-inflamatória sistêmica. E a obesidade é um estado de inflamação crônica de baixo grau. Então, este composto ajuda a quebrar esse ciclo, ajuda a diminuir a inflamação causada pela obesidade. Também ajuda na proteção cardiovascular, que é uma das tantas complicações do excesso de peso e da obesidade. Melhora a função cerebral e favorece o gasto energético, pois ativa genes relacionados à oxidação de gordura. Então, o nosso Balance Day, não é o shake sigue. É o matcha, né? Não estou perdida, não. O nosso Balance Day é fundamental porque ele vai ajudar a dar saciedade dentro do pilar de alimentação. Nosso matcha. O matcha, ele é indicado para clientes que desejam aumentar a energia e acelerar o metabolismo de forma natural. Está indicado também para aquelas pessoas que retém muito líquido. Muitas vezes as pessoas com excesso de peso e obesidade retêm líquido. Por quê? Porque a água, quando a gente ingere, ela precisa entrar dentro da célula, principalmente muscular, que é a mais rica em mitocôndrias, para participar do processo de oxidação celular que libera energia, ATP. E isso acontece nas células que têm energia. Lamentavelmente, os adipócitos, que são as células de gordura, elas são pobres em mitocôndrias. Então, por isso, pessoas obesas têm mais quantidade de tecido adiposo e fazem retenção de líquido. Ao invés da água ir para o pouco tecido muscular que elas têm para produzir energia, ficam retidas embaixo da pele. Então, ele é um aliado também para ajudar na retenção de líquido. Então, iniciando um processo de emagrecimento leve e sustentável, ele pode ajudar a desinflamar. Muitas vezes, no processo de emagrecimento, a primeira coisa que a gente perde é aquela água retida.
Também para pessoas que procuram substitutos para bebidas estimulantes artificiais. Tem muita gente que toma refrigerante, que toma sucos, que toma outras bebidas que têm calorias. É muito importante isso, porque no processo de emagrecimento, a gente, além de ver alimentos saudáveis, a gente precisa ver a quantidade de calorias. O equilíbrio energético e a redução é o que ajuda a perda de peso. Então, ele pode vir para substituir também. Ao invés de um refri, ao invés de uma bebida com açúcar, ao invés de outra bebida que seja calórica ou adoçada, a gente pode colocar um matcha que vai me dar energia e vai ter benefícios. E para pessoas que querem um produto versátil, refrescante, antioxidante, protetor cardiovascular, que dê mais energia, então pode ser usado. A gente no matcha tem camellia sinensis, que é o matcha puro. Ele é uma fonte natural de cafeína, catequinas e polifenóis. Estimula o metabolismo e promove termogênese, que significa que ativa a gordura para queimar. Possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, além de antihipertensivas e neuroprotetoras, com, esse, com essas propriedades antioxidantes. Ele, o nosso matcha, além, tem maltodextrina, que é um carboidrato de absorção rápida e fornece energia imediata e leve, sem calorias. Então, ele estrategicamente vai nos dar nos ajudar a ter aquela disposição para gente, com essa cafeína natural que ele tem, para gente se exercitar e ainda sem fazer queda de glicose, porque tem um carboidrato de absorção rápida, então não vamos ter aquela queda de glicose com sensação ruim. Então, a gente pode combinar aqui a energia com foco, mantendo o foco sem causar picos de glicose. Temos adoçantes naturais dentro dele, como a sucralose e o acesulfame, que deixam o produto mais leve, sem calorias adicionadas e com um sabor bem equilibrado. E que benefícios nos dá o matcha? Ele auxilia no emagrecimento, acelerando o metabolismo, melhorando a queima de gordura e ajudando no controle da glicose. Tem um efeito diurético, combatendo a retenção de líquidos. É uma bebida que dá energia, que dá foco mental. Então, é ideal para consumir de manhãs, nos treinos, quando a gente quer ser mais produtivo. É um antioxidante natural, combate aqueles radicais livres que a gente tanto conhece e que aumentam inflamação e envelhecimento. E tem um sabor bem agradável para os nossos clientes. Então, a gente pode colocar ele no horário das bebidas, na energia, como pré-treino, antes de fazer academia. Geralmente, a gente tenta recomendar não muito tarde, no final da tarde, porque tem aquele cafeína que pode interferir no sono. Então, um aliado incrível na perda de peso. Uma pessoa que comece com matcha, por exemplo, no terceiro dia perdeu 3 quilos por aquele efeito diurético que ele tem. Então, se alguém quer efeitos imediatos para entrar num vestido, por exemplo, para um casamento, está ali, porque tem muita gente por ali tomando diuréticos em forma de medicamento. Aqui está um aliado com muitos benefícios, muito saudável. Então, temos o nosso Vita Shake. Ele tem, ele é completo, ele é uma nutrição estratégica para o nosso corpo. Ele é mais leve e saudável. Então, ele é fundamental na perda de peso, tanto que uma das orientações da empresa é para quem quer emagrecer, substituir refeição e para quem quer ganhar peso, aumentar, né? Por quê? Porque dentro da sua composição, por que que ele é tão especial? O VitaShake foi formulado para entregar muito mais do que calorias. Ele oferece uma refeição completa, é,
além de completo inteligente, é funcional por causa da sua composição, dos minerais, das vitaminas que ele tem. Com foco nos três pilares de emagrecimento, a gente pode colocar ele, dos que a gente já falou. E além do emagrecimento, da saúde metabólica, porque ele dá saciedade com equilíbrio, ajudando a organizar a inflamação e a regulação hormonal, a preservação da massa muscular, que é fundamental, órgão do metabolismo, e correção de deficiências nutricionais que podem estar presentes sem que as pessoas saibam, porque é difícil as pessoas fazerem exames por ali e conhecer as suas deficiências nutricionais. Mas pessoas que não fazem refeições de forma adequada, e inclusive as pessoas que fazem refeições certinhas o tempo todo, têm deficiências nutricionais. Por quê? Porque os nossos estoques vão se gastando conforme a gente necessita, com cada doença, com cada situação de estresse, com cada noite mal dormida, com cada briga, com cada doença, a gente gasta estoques. Então, ele vem ajudar fazendo essa correção inteligente também. O nosso VitaShake, ele tem alta densidade nutricional com poucas calorias. Cada porção de 45 gramas, ele tem apenas 210 quilocalorias. Se vocês fazem comparações por ali, com outros produtos, 2 scoops, essa é a porção, tá? De 2 scoops. A gente vai ver muitos produtos têm muita mais concentração. Então, temos em cada porção 10 gramas de proteína de alto valor biológico, porque a gente tem whey e tem colágeno. E por que são de alto valor biológico? Porque são proteínas que, quando a gente consuma, elas vão se absorver rapidamente. Não é igual como quando a gente come carne, como quando a gente come frango, não que seja ruim, é porque tem maior dificuldade de se absorver uma proteína inteira que de uma proteína hidrolisada. E de proteínas em outras apresentações. Tem 24 gramas de fibras alimentares, que é fundamental para a saciedade, para a absorção, para a formação de bolo, para a alimentação de microbiota, com 30 gramas de carboidratos de absorção equilibrada. Isso quer dizer que quando a gente fala em alimentação, a gente fala que deve consumir proteínas, carboidratos e gorduras. Então, no nosso shake, a gente já tem carboidratos de absorção equilibrada, que no total de 30 gramas, 2,1 gramas apenas são de açúcares, que seriam aquelas encarregadas ou causadoras de inflamação. Então, temos pouquíssima quantidade de açúcar no produto. Então, é ideal para substituir refeições e manter no mesmo tempo o corpo nutrido, mesmo com redução calórica. Porque tem muita gente por ali que faz acompanhamento, que quer perder peso, que para de comer ou que faz restrição, mas nessa restrição perde a quantidade de nutrientes que precisa. E falando em nutrientes, não estou falando apenas em proteínas, estou falando em vitaminas e em minerais. E quando a gente fala em proteínas, a gente sabe que são as fundamentais. A ingesta de proteínas é fundamental no processo de emagrecer. Por quê? Porque quando a gente emagrece, geralmente a gente perde massa magra. Então, por esse motivo, a gente precisa ingerir proteína em quantidade adequada no processo de emagrecimento, porque se a gente perde massa magra, a gente está apenas perdendo quilos e não emagrecendo de forma saudável. Então, o nosso shake contém whey protein e colágeno hidrolisado, que são proteínas facilmente absorvidas, que estimulam a construção e a manutenção da muscular, evitam a flacidez e perda de força durante o emagrecimento. Por quê? Porque quando a gente perde músculo, perde energia e aí começa a estagnação. E aumenta o gasto calórico basal, porque quando a gente mantém a mesma quantidade de massa muscular, o nosso metabolismo é diretamente proporcional à nossa massa muscular. E aumentando assim a saciedade. Tem fibras que são funcionais,
que ajudam a controlar a fome, a glicose e mantém o intestino saudável. Então, essa composição é incrível. Além do suporte, falar, né, do suporte completo de vitaminas e minerais, cada porção fornece quantidade de vitaminas adequadas para a refeição. Os valores ideais da refeição no 100% de vitamina A, D, E, C, K, complexo B, minerais como cálcio, magnésio, ferro, zinco, selênio, com esses minerais são fundamentais para quê? Para a regulação hormonal. Nossa tireoide precisa de zinco e de selênio. Nossa tireoide, ela trabalha diretamente com o metabolismo. Por isso que muitas pessoas que têm hipotiroidismo dizem que engordaram porque sua tireoide não funciona bem e muitas vezes são déficits nutricionais. Então, com esta composição, ajuda a regulação hormonal, metabolismo de gorduras e carboidratos, imunidade, energia celular, saúde da pele, a gente tem colágeno hidrolisado aí dentro, cabelo, unhas. Então, temos macro e micronutrientes. E por que versátil? Por quê? Porque eu, por exemplo, eu uso muito ele. Às vezes estou de plantão e não consigo uma refeição saudável. E tenho a opção de encomendar um lanche ou de tomar um shake. Se eu tenho autoestima naquele pilar lá da saúde emocional, e eu sei que vou fazer uma escolha inteligente para minha saúde, então eu vou beber um shake. É de fácil preparo, posso preparar só com água, posso bater em frutas, posso colocar em cima de um iogurte, posso fazer de qualquer forma. Então, substitui sim uma refeição. E pode ser usado para emagrecer com saciedade, mantendo o peso, manter o peso também, ou para ganhar peso também. Então, tudo depende do objetivo do cliente. Então, esse é um produto que, além de maravilhoso, é versátil. Temos, já falei, né? As nossas vitaminas, todas elas são fundamentais para diferentes processos, antioxidantes, vitamina C, vitamina que sempre tem que estar juntas, não, ninguém pode suplementar ou deveria suplementar vitamina E sem vitamina C, e todos os minerais que a gente já colocou aqui. Passamos para o detox, né? Ninguém tem perguntas? Me parem, porque senão eu vou ficar rouca aqui. Deixem tomar uma aguinha. Se alguém quiser falar alguma coisa, Maria está indo muito rápido, não estou entendendo nada. Corto? Tem perguntas aqui. O shake pode ser feito com leite para perda de peso? Respondo, tu responde? Respondo. Tu? Tá aberto, né, o meu? Sim. Pode ser, sim, pode ser batido com leite, tá? Para perda de peso, em realidade, quem está em obesidade, como eu falei, a obesidade geralmente é uma síndrome com inflamação crônica, sistêmica, subclínica. Isso quer dizer que a pessoa está em um estado de inflamação. Então, tem muita gente que não tem intolerância à lactose e por isso continua consumindo leite, mas muitas vezes no processo de emagrecimento, principalmente pensando na saúde intestinal, a gente diminui a quantidade de lactose de leite que consome. Então, seria ótimo uma leite vegetal, mas dá para consumir-se com leite. Que não tem problemas com lactose ou com caseína, porque muitas vezes as pessoas não têm intolerância à lactose, mas têm sintomas porque fazem reação cruzada com a caseína. Então, se não tem problema nenhum, pode. Tem que cuidar as calorias se está no processo de emagrecimento. Tem outra pergunta aqui da Verinha. O Balance Day para regular o intestino Uhum. de um idoso. Qual o melhor horário para consumir?
Ele teve diverticulite aguda. Então, o Balance Day é rico em fibras. Então, geralmente, sempre a gente consome para um idoso, a gente não vai querer ter tanto esse efeito de saciedade, porque os idosos geralmente já diminuíram o apetite, né? Então, o que a gente quer no Balance Day para o idoso é garantir a quantidade de fibras e ter esse efeito proteção, antioxidante, anti-inflamatório, mais nele que tem diverticulites. Então, eu daria pós-refeição, deixando ele comer o pouquinho que ele já come e depois eu coloco o Balance Day, que ele vai entrar a quantidade de fibras adequadas, vai fazer o trabalho anti-inflamatório, antioxidante, protetor, mas não antes. Se é um idoso obeso, pode ser que ele consuma antes, mas se é um idoso, como a maioria dos idosos, mais com menos fome, que come menos, então eu daria imediatamente depois da refeição. A Juliane pergunta aqui: criança pode tomar nosso shake? Pode não. Deve. Olha, eu falo assim para a gente imaginar: criança toma refri, criança toma guaraná, criança come bolinho, criança come bala, chiclete. O nosso shake é uma bebida que está rica em nutrientes. E a gente vive, além da pandemia da obesidade, a gente vive pandemia de desnutrição infantil. E a gente está vendo muito por quê? Porque a gente vê que os adultos jovens estão cada vez mais doentes. A gente atende crianças o dia todo doentes. E isso não é por acaso, isso é por deficiência nutricional, isso é porque a gente mudou os nossos hábitos de vida, é porque eles estão morando estressados, trancados, sem atividades físicas, com uma alimentação muito mais ruim do que a gente teve quando era criança. Então, imagina o que a gente conheceu hoje do nosso shake. E eu dou para os meus, com certeza. Eu faço uma frutinha batida no shake e eles tomam. Então, pode sim uma criança tomar um shake, faz muito bem para ela. Antes de seguir com a próxima pergunta, eu lembro que no tempo da faculdade a gente leu desnutrição por defeito e por excesso. Por defeito era o marasmo nutricional, aqueles criancinhas da África que impressionava muito com aquela barriguinha, e era uma coisa muito chocante. E quando a gente leu por excesso, eu lembro que nossos professores falaram: ah, Isso é muito raro. é muito raro. Só lá nos Estados Unidos, porque eles comem muito Fast hambúrguer, food. fast food, mas aqui na nossa latitude, Latinoamérica não tem. Hoje tem no mundo. É, outra pergunta antes da gente continuar. É, Ana, qual o melhor horário para tomar o colágeno? Então, o colágeno é uma proteína. A gente tem dentro do nosso intestino, onde se absorve a proteína, a gente tem um, uma quantidade de proteína que é absorvível. Então, temos a capacidade de entre 30 e 40 gramas de proteína por refeição absorver. Então, não seria ideal a gente consumir o nosso colágeno em cima da comida. Então, o horário tanto faz. Pode ser de manhã, quando acorda, se resulta bem para você, de noite, antes de dormir. Tem estudos agora não são novos, mas agora que estão sendo divulgados, que diz que tomar proteína, colágeno ou qualquer tipo de proteína antes de deitar, por exemplo, melhora a produção muscular e ajuda a regeneração do corpo. Então, o segredo do uso da proteína é não junto com outra refeição que tenha proteína. Então, se eu vou substituir o almoço, por exemplo, vou fazer um shake ao invés do almoço, não vem outra proteína, nesse horário tá bem. Mas sempre longe das refeições, porque se eu como eh,
no almoço eu comi frango e meia hora depois quero fazer uma batida com shake, eu vou absorver só 40, máximo 40 gramas, mulher menos ainda, 35 gramas de proteína. Então eu vou perder alguma coisa, ou da carne da minha refeição, ou do shake. Então, longe, pelo menos 2 horas depois da última refeição, meia hora antes da próxima. Deu para entender? E pode ser manhã, meia manhã, meia tarde, antes de deitar, tanto faz. O importante é que não seja junto com outras proteínas. Bom, por enquanto a gente zerou as perguntas aqui. Pode continuar. Aí depois dos outros três, a gente vê se tem outros. Então, vamos para o Revita. É o Revita? Dentro. Ah, é o Deto. Para que eu me perdi. Tá só o Revita aqui. Então, o nosso Deto Immunity. O nosso Deto Immunity, ele é rico em vitaminas e minerais, né? Funcionais. Temos vitamina C, que é o antioxidante do sistema imune. As pessoas pensam em gripe e pensam em vitamina C. Ele é a cabeça do sistema imune. Então, ela atua como antioxidante de primeira linha. Quando a gente precisa oxidar, que se ativam, aparecem radicais livres, a primeira coisa de onde a gente tira elétrons é da vitamina C, a primeira que se acaba. Então, ela é a primeira proteção dos danos celulares, estimula a produção de linfócitos e fagócitos, que são as células, as primeiras linhas celulares do nosso sistema imunológico. Reduz marcadores inflamatórios e é essencial na síntese de colágeno e regeneração de tecidos. Então, é fundamental que a gente tenha quantidades certas, porque a gente consome proteínas e precisamos da vitamina C em todos os processos, incluídos processos de músculo, de pele, porque todos eles estão constituídos por colágeno. Potência e absorção de ferro, então, na alimentação é fundamental, combatendo desta forma a anemia. Sempre que a gente usa ferro, precisa adicionar vitamina C. Apresenta selênio, que é um protetor celular estratégico, que é cofator de outra enzima antioxidante, que é a glutationa, que é essencial contra o estresse oxidativo. Então, além de cuidar do sistema imunológico, a gente faz saúde e longevidade, contribuindo assim para a imunidade celular e a saúde da tireoide, porque o selênio é um dos minerais cofactores importantíssimos para funcionamento e produção de hormônios T3 e T4. E ela, né, a tireoide é uma glândula reguladora do metabolismo. Então, é fundamental para pacientes que estão expostos a contaminantes, poluentes, toxinas, metais pesados e inflamação crônica. Pensa em alguém que está exposto a isso. Todos nós, né? Apresenta zinco. O zinco é um mineral regulador da imunidade. O zinco, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido, ele é um mineral fundamental que participa em mais de 300 reações enzimáticas dentro do nosso organismo. E quando a gente fala em intestino, em barreira, em membrana intestinal, em junção de células intestinais, a gente precisa de zinco para ter, a gente não consegue falar em saúde intestinal sem zinco. Então, ela regula a produção e ativação de células do sistema imune, é essencial para a cicatrização, metabolismo de proteínas e funcionamento do intestino. Então, não tem imunidade sem o zinco, porque o nosso sistema imune está no nosso intestino, grande parte dele, né? Vitamina E é um antioxidante protetor de membranas.
E ele precisa estar junto com a vitamina C. Por isso, aqui estão os dois. Atua na proteção das membranas celulares contra a oxidação dos lipídios. As nossas células, elas têm toda uma camada de lipídios. Então, geralmente, quando elas sofrem oxidação, elas se abrem e é ali que começam a ficar doentes. Então, a vitamina E faz esta proteção. Trabalha em conjunto com a vitamina C no combate ao estresse oxidativo, tem um papel importantíssimo na prevenção do envelhecimento precoce de todas as células e, visivelmente, da pele. A vitamina D3, também presente, é um dos guardiães da nossa imunidade e principalmente da saúde dos ossos. É considerado um hormônio imunorregulador, fortalece as defesas naturais, atua no metabolismo da glucosa também e na saúde emocional. É por esse motivo que a gente está vivendo cada vez períodos de vitamina D baixa no mundo, de pessoas com vitamina D baixa no mundo e com aumento de doenças psiquiátricas, depressão e ansiedade, e estão diretamente relacionadas à saúde emocional e à deficiência da vitamina D. Então, níveis adequados de vitamina D estão ligados a menor incidência de infecções e síndromes metabólicas. Dentro dos ativos naturais que a gente tem no Detol, a gente tem farinha de maçã. A farinha de maçã, ela tem fibras e compostos antioxidantes. Estas fibras são solúveis e insolúveis, que ajudam na eliminação de toxinas e regulação do intestino. Elas também funcionam como prebióticos para a nossa microbiota intestinal. Então, ajudam na regulação do nosso intestino. Contém polifenóis, que são antioxidantes que reduzem a inflamação, nos ajudando a ter melhor equilíbrio metabólico e ajuda na saciedade e no controle glicêmico. A clorela, já tem gente que deve ter ouvido da clorela, é uma alga desintoxicante que é rica em clorofila e rica em proteínas também. Esta alga é riquíssima em clorofila com ação quelante natural de metais pesados. Então, ajuda muito no processo inflamatório e antioxidante. Ela ajuda a regenerar tecidos e favorece a oxigenação celular, promovendo a desintoxicação hepática e intestinal. E por que é fundamental? Porque a maioria de produtos contaminados que a gente consome, com metais pesados, com agrotóxicos, eles vão ativar dentro do nosso organismo o nosso sistema de limpeza, que é no fígado, no rim e no intestino. Então, muitas vezes aparecem por ali cistos, que são acúmulos de todos estes materiais que deveriam ter sido desintoxicados, eliminados do organismo e não foram. Porque a gente tem cada vez mais exposição a estes tóxicos, metais pesados. Então, a clorela vem ajudar neste processo de desintoxicação. A gente tem os nossos mecanismos próprios, mas a gente está tão exposto que muitas vezes eles não dão conta. Então, ela vem ajudar a melhorar essa desintoxicação. Tem espirulina, que é um superalimento imunoestimulante, muitas pessoas já conhecem, que é outro tipo de alga, é um tipo de alga azul verde que é rica em proteínas, ferro, vitaminas do complexo B e antioxidantes. Ela ajuda a melhorar a energia, o foco e estimula o sistema imunológico. Ajuda também a reduzir a inflamação crônica e manter o tônus muscular. Então, a espirulina é fundamental no nosso sistema imunológico, em reforçar o nosso sistema imunológico. E tem rutina. A rutina é um flavonoide de ação anti-inflamatória. Esse é um ativo natural com propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e vasoprotetoras.
Isso é fundamental para as pessoas, por exemplo, que têm hipertensão, que têm problemas cardiovasculares, que é uma das complicações da, do excesso de peso e da obesidade. Então, muitas vezes, com o aumento do peso, aumenta a resistência dentro dos vasos sanguíneos e isso aumenta a pressão arterial. Então, por isso que muitas pessoas, depois que têm excesso de peso, começam a ter hipertensão. Então, aqui a rotina ajuda a melhorar a circulação, além de modular o sistema imunológico, combate os efeitos do estresse oxidativo e ajuda na prevenção, apoiando a saúde cardiovascular. Então, por que o nosso Deto Immunity aqui é fundamental? Porque eu coloquei, eu vi que lá no, por exemplo, no kit de perda de peso não estava. Porque se a gente vê uma pessoa que quer perder peso, a gente tem que olhar para o intestino desse paciente, a gente tem que ver a inflamação dessa pessoa, a gente tem que ver o sistema imunológico dessa pessoa e o sistema cardiovascular dessa pessoa. Então, é por isso que o Detox Immunity aqui faz total diferença. Além de que tem minerais e vitaminas, minerais que vão ajudar e trabalhar sinergicamente para a produção de hormônios tiroidianos, que vão ajudar a regular que hormônios e metabolismo, né? E vão ter aquele efeito protetor anti-inflamatório. E que é o síndrome de obesidade? O que é excesso de peso e obesidade? Um processo inflamatório crônico, subclínico, de baixo grau, como é conhecido. Então, é importante. Se a gente quer começar por algum lugar no tratamento do peso de obesidade, é começar pelo intestino, pela imunidade, organizar os pilares e, aos poucos, esse resultado chega. Com trabalho e do jeito certo, esse resultado chega. Agora vamos no Revitashot. Ele ajuda. Tem duas perguntinhas do Deto Immunity. Acho que a gente já faz, tu toma uma água e descansa um pouquinho. Qual deles podemos utilizar para a imunidade e que ajuda quem já está gripado ou está com gripe? Algo assim? Então, Pergunta do Hélio. então, Hélio, eu uso o Deto Immunity. Ontem eu fiquei gripada e a primeira coisa que perguntei para Martim, temos Deto Immunity? E a gente não tinha mais. Todos os meus pacientes, quando chegam com gripe, com diarreia, com o que for, eu atendo pelo SUS bastante, então eu sempre coloco um zinco separado, coloco uma vitamina C, porque é fundamental. Então, para quem está no processo, ele é prevenção, mas para quem está no processo agudo, ele ajuda a gente a recuperar muito mais rápido. Porque os vírus, as bactérias, se são bactérias, pior ainda, porque se são bactérias foram tratadas com antibiótico, o antibiótico foi lá e inflamou diretamente o intestino, então faz muito mais sentido ainda. Mas os vírus, eles acabam inflamando o corpo todo. Então, no processo agudo, o Deto Immunity podem usar com tranquilidade que ele vai reforçar. Outra pergunta, Patinha, de Niterói. Immunity é para ser tomado durante 2 meses e depois parar um pouco? Isso é igual que todos os suplementos. A gente pode fazer ciclos, por exemplo. A gente pode, como eu falei, se tem pessoas que ficam doentes muito tempo, significa que os estoques só estão baixos. Tem gente que não faz controle da quantidade de nutrientes que tem, que não sabe, só fica doente o tempo todo. Então, pessoas que têm os estoques normais, que se alimentam normal, que têm uma vida saudável e que querem fazer prevenção, podem fazer ciclos. Geralmente a gente faz ciclos de 60 dias, descansa 15 e volta, dependendo da pessoa. Por exemplo, pessoas que são bariátricas têm que tomar o tempo todo, porque não tem absorção. Pessoas que têm problemas intestinais não têm absorção. Pessoas que ficam imunodeprimidas por alguma doença têm que tomar o tempo todo. Mas pessoas que são geralmente saudáveis e querem fazer prevenção, ou fazer
antioxidação, longevidade, podem fazer ciclos e rotar, né? Hoje, 3 meses eu tomei um detox, e aqui a 3 meses eu tomo um Revita. Vou rotando alguns dos coringas dos suplementos ali para algum objetivo específico que eu queira. Deixo os básicos e vou rotando aqueles outros para algum objetivo em específico. Stephanie Costa, nossa imperial. Qual o melhor horário para consumir o Deto? Tô chocada com esse produto. Eu sou fã dele. Em realidade, a absorção a gente tem aqui, está falando de vitaminas e de minerais e de fibras, tá? Então, pode ser antes das refeições, porque a gente tem ali fibra de maçã, em bastante quantidade, que vai dar um pouco de saciedade. É, então, pode ser, sim, antes das refeições, para quê? Garantindo de que nosso organismo não compita com outros, nossas células do intestino não compitam com outros nutrientes junto de uma refeição para fazer a absorção. Mas pode ser à noite, se a gente não janta tarde, com o estômago vazio, para fazer a absorção. Ou pode ser lá em jejum também. Importante nunca colocar o que não deva ser colocado com alimento para não competir na absorção. A gente já tem, por exemplo, tem muita gente que diz, ah, mas tem vitamina D que precisa de gordura para absorção, tá? A gente tem aqui um ômega junto, então ele já vai favorecer a absorção, vai garantir a absorção da vitamina D, já vem inteligentemente colocado para isso. Então, geralmente, geralmente o horário não interfere quanto que estou colocando junto com o uso. Nosso metabolismo funciona melhor nos primeiros horários do dia, enquanto a gente tem sol. Então, se a gente quer favorecer a absorção, além de ter o estômago vazio, que seja mais cedo. Mas isso depende do estilo de vida da pessoa. Eu prefiro que ele tome à noite antes de se deitar, porque vai deitar, a que não tome. Então, vamos usar. Pode continuar, não tem pergunta. Bom, vamos lá para o nosso Revita. O Revita Shot, eu juro que eu estava usando e não tinha lido muito sobre isso. Quando eu fui ler, eu me apaixonei. Agora, Martim sabe que não pode me deixar sem o Revita. Matcha, Revita aqui são fundamentais para mim. Eu que sou uma pessoa que preciso de energia e foco para sair de aqui para lá, então eles me dão aqueles toques de eletricidade. E o Revita, que tem? Ele é um produto que é indicado para as pessoas que sentem fadiga frequente, que precisam de mais energia física e mental, entendeu? Então, nossas pessoas obesas são pessoas cansadas. Muitas vezes eles não fazem exercício porque eles já não têm energia. Eu falei que a maioria das mitocôndrias eles se encontram dentro do tecido muscular. Tecido adiposo, que é a maior quantidade de tecido que as pessoas em sobrepeso e obesas têm, elas são pobres em mitocôndrias. Então, é impossível que uma pessoa sente em frente de mim e eu fale, ah, tu tens que fazer exercício para emagrecer como única solução para ele, porque ele não vai ter energia para ir na academia. Eu preciso primeiro garantir que ele tem energia para depois ele fazer aos poucos exercício. Então, o Revita é esse aliado. Então, estas pessoas que estão no processo de emagrecimento ou de modulação metabólica, porque estão com um metabolismo mais baixo por algum processo de hipotiroidismo, por exemplo, que ficam mais cansadas, pessoas que estão um pouco mais depressivas, então precisam de mais energia, estão mais cansadas por trabalho mental, também é ótimo. Sofrem com digestão lenta, com inchaço, com desconforto intestinal, buscam de um shot funcional. Quero tomar aquele shot que vai me dar aquela energia. Este é o indicado, porque o sabor é fantástico, né? Ou que querem também substituir, como a gente falou lá no matcha, de bebidas que não lhes trazem nenhum benefício à saúde e sim muitos malefícios, vão encontrar aqui uma bebida funcional, maravilhosa, com muitos benefícios e com um sabor incrível. Então, essas pessoas também entram neste grupo. A gente também pode indicar para elas. Por que sua composição é tão poderosa? Porque ela tem hibisco em pó.
O hibisco é um potente antioxidante. Ele promove a eliminação de toxinas e ajuda no controle da pressão arterial. Tem cranberry em pó. Sua ação antisséptica urinária combate infecções e ajuda na prevenção de cistite. Então, mulheres, quem não conhece ali, eu não posso falar, né? Eu atendo pacientes, mas você conhece amiga que tem cistite o tempo todo? Paciente diabética tem cistite o tempo todo. Paciente com excesso de peso e obesa, pessoa com excesso de peso e obesa tende a ter cistites, tende a ter candidiases. Então, o cranberry, ele promove saúde vaginal, ele equilibra a microbiota. Tem canela em pó, que é um poderosíssimo anti-inflamatório, que ele ajuda a modular os níveis de açúcar no sangue, ajuda a reduzir os picos de glicose, ajuda a reduzir a compulsão alimentar e melhora a sensibilidade à insulina. Tem chá verde em pó também, que já falamos no matcha, fonte de cafeína natural e catequinas que estimula o metabolismo e tem ação antioxidante. Tem guaraná em pó, que é um estimulante natural, nos ajudando a melhorar o foco, o desempenho e reduz o cansaço, a fadiga, aquela que às 4 da tarde a gente não queria ter, mas que sempre tem. A gente acorda com 80% de energia, já é bem difícil as pessoas acordarem 100%, sou o Martim mesmo, mas as pessoas acordam 80% e às 3 da tarde já estão em 10. Estamos. Então, ajuda a equilibrar. Tem gengibre em pó, o gengibre melhora a digestão, ela tem ação anti-inflamatória e tem também uma ação termogênica leve. Quais são os benefícios que a gente pode obter com o nosso Revita Shot? Ele pode nos dar um boost de energia, porque você possui ingredientes naturais que combatem a fadiga sem causar efeitos colaterais, como, por exemplo, os de muitos por ali estimulantes artificiais que a gente vê que as pessoas consomem e que estão trazendo tantos problemas à saúde, incluída a morte súbita, né? Estamos falando aí em energéticos. Então, se você quer um energético, eu levo meu Revita para o plantão. Pode levar, é um energético natural. Auxilia ele dá auxílio metabólico com ativos como o chá verde, a canela, o guaraná, ajudam na queima de gordura, melhorando a sensibilidade à insulina e o controle glicêmico. Como ele faz essa queima de gordura? Eu falei que a insulina faz que a glicose vai para a mitocôndria para ela produzir energia, ATP. Se a insulina não funciona, a gente tem resistência, essa glicose, ao invés de ir para a mitocôndria, ela vai para o fígado e guarda em forma de triglicerídeos, guardando gordura. Então, esses componentes ajudam a que a gente queime mais gordura, fazendo que a gente produza mais energia. Ajuda na saúde digestiva. O gengibre e a canela favorecem a digestão, ajudando a reduzir desta forma sensações de desconforto que são bem frequentes, como inchaço abdominal, distensão, que geralmente acontecem depois das refeições. Ele dá suporte antioxidante, porque é rico em compostos bioativos que protegem as células contra o estresse oxidativo. Ele dá auxílio na saúde urinária, porque ele tem cranberry, que ajuda a manter o trato urinário saudável, prevenindo infecções recorrentes. E além, tem um sabor delicioso em pó, fácil de preparar, fácil de tomar e conhecendo agora todos estes benefícios, com certeza, amanhã, antes de visitar qualquer cliente, a gente vai tomar um shot de Revita Blue, né? Além que vai ajudar no controle do peso. Imagina a energia mental, física, emocional, que a gente vai ter para poder fazer academias, fazer melhores escolhas alimentares. Então, é fundamental
no nosso processo de emagrecimento. Então, se a gente vê que nosso cliente é, é mais apagado, fica cansado depois do trabalho, não faz exercício porque diz que não tem energia, uma maisinha que está cansada porque cansa de fazer as tarefas de casa, a gente fala sobre o nosso Revita. E vamos falar do nosso Vitae. Por que eu coloquei o Vitae? O nosso produto, o nosso colágeno para pele, para cabelo, para unhas. Por quê? Porque eu estou pensando na proteína. E no processo de emagrecimento, eu falei que as proteínas de alto valor biológico, de fácil absorção, de boa disponibilidade, elas são fundamentais para manter a massa magra ou para estimular a formação de nova massa magra. Além que no processo de emagrecimento, as pessoas perdem gordura e a pele fica mais flácida, fica mais fragilizada. Então, além da gente ter uma boa proteína, a gente já vai fazer prevenção da flacidez e nosso cliente vai gostar mais. Então, o Vitae aqui é um aliado, eu coloquei como um aliado funcional no emagrecimento, porque ele é leve e é saudável. O colágeno, mais do que beleza, é uma proteína funcional, sim. Então, ele não serve apenas para a pele bonita, ele é uma fonte de proteína leve, de fácil digestão e com alto valor funcional. Ideal para quem? Ele é ideal para quem está reduzindo o consumo de carne, por exemplo, porque tem muitas pessoas no processo de emagrecimento que têm outros fatores de risco e não ou têm sintomas digestivos, não conseguem digerir de forma adequada a carne. Ou tem pessoas como eu, por exemplo, que não consigo comer a mesma quantidade de carne que outra pessoa e preciso alcançar os meus níveis, meus valores de proteína, porque se eu consumo menos do que eu necessito, então não vou formar de forma adequada músculo e vou gastar músculo porque meu corpo dentro precisa de proteína. E de onde vai sair a proteína? Do meu músculo. Então, para pessoas que consumem pouca carne, é fundamental. Para pessoas que buscam evitar perda de massa muscular, idosos, por exemplo, um idoso de 70 quilos precisa a quantidade de proteína certa e ele reduziu o apetite. Então, é um aliado gostoso porque tem um sabor ótimo e porque esse colágeno hidrolisado se absorve melhor, não porque vai diminuir as rugas no vovô, e sim porque vai proteger o seu músculo. Pessoas que precisam aumentar a saciedade entre refeições, por exemplo. Ah, eu tomei café da manhã bom, mas me dá fome antes do almoço. Ah, coloco um colágeno. Por quê? Porque o colágeno, por exemplo, não vou fazer uma refeição com um shake. Não, eu vou diminuir calorias, é só a proteína e vai me dar saciedade. Então, eu vou tomar uma bebida funcional, gostosa, que me aporta proteína, com janela de absorção e chego bem no meu almoço. Então, não consumi demais e também não fiquei com fome, não vou ter compulsão. Estão entendendo? Estou indo muito rápido. Então, como vai nos ajudar na perda de peso de forma leve? Porque ele aumenta a saciedade por ser uma proteína de absorção lenta, ajuda a reduzir a fome e os picos de glicose, especialmente se consumidos, por exemplo, lá no café da manhã ou entre as refeições, como falei. Ajuda a preservar a massa magra durante o emagrecimento, porque o corpo pode queimar o próprio músculo. Quando a gente emagrece sem ter o cuidado e o acompanhamento adequado, a gente não só perde gordura, a gente perde músculo. E aí vem os problemas de estagnação. Então, a gente precisa oferecer matéria-prima para que nosso corpo tenha proteína para não queimar e consumir os nossos próprios músculos. Ajuda a melhorar a saúde articular, porque pessoas obesas em excesso de peso têm desgaste articular muito mais rápido que o normal. Então, se a gente melhora a nossa saúde articular ou melhora a saúde articular da pessoa, do nosso cliente em excesso de peso ou obeso, ele vai ter mais disposição
para se movimentar, para poder fazer exercício físico. Então, ele vai ajudar a reduzir dores, melhorar a mobilidade, manter consistência nos exercícios. E por último, e não menos importante, nos ajuda a envelhecer enquanto emagrecemos. Perder peso sem flacidez, com a pele mais firme, as unhas mais fortes, os cabelos mais saudáveis. Isso melhora a autoestima e melhora a adesão ao processo. Imagina a mulher que perdeu 2 quilos e ainda se vê bonita, quer perder mais 4 do mesmo jeito. Isso é fundamental. Maria, a Maristela diz: eu tomo colágeno em jejum com aloe vera. É meu remédio para hipertensão, pois de noite esqueço de tomar o colágeno. Posso continuar assim ou é errado? Perfeito. Tá ótimo assim. Tá maravilhoso. Tá em jejum, esse colágeno vai se absorver todinho, super bem. É, o aloe vai proteger o intestino É, e vai tomar, que é o mais importante. O mais importante é estar usando. é uma combinação perfeita. Eu hoje, por exemplo, às 7h30 da manhã, tinha um jogo de pádel. Minha combinação da manhã foi Vitae, Revita Short, creatina, né? Aí foi toda a energia, DME, Betacero e qual foi o outro? Tô olhando, né? Bom, esses foram para amanhã, mas é uma combinação boa para amanhã cedo. Já sai com energia, já sai cuidando do intestino. Lembrem que eu falei do estudo que falou agora sobre o colágeno noturno, né? Tem que ver a quantidade, cada pessoa tem os seus requerimentos de proteínas, é pelo peso, é pela quantidade de exercício que fazem durante o dia, é por estar em menopausa, por ter a quantidade de massa magra. Você faz um cálculo e isso vê. Quem puder, comece a tomar também sua dosezinha de colágeno, de proteína à noite, tá? Estudos científicos comprovando que ele ajuda, estimula o GH, que é o hormônio do crescimento. E, obviamente, a gente já não vai crescer em tamanho, né? Mas a gente cresce todos os dias em células do sistema imunológico, células da pele, dos cabelos, das unhas, dos músculos, sistema imune tudo. Então, o hormônio do crescimento, ele se estimula no noturno e ter proteína biodisponível nesse horário está trazendo ótimos resultados nos assuntos de longevidade e de saúde, tá? Então, quem quiser e poder incorporar, não precisa ser todas as noites, sabe? Hoje lembrei, vão começando a fazer a sua rotina. Então, geralmente 10 gramas de colágeno hidrolisado. Se a gente toma de manhã 10 gramas à noite, são 20. Para uma pessoa normal que pesa 60 quilos, precisa pelo menos 75 gramas de proteínas por dia. É muita proteína. 20 gramas não é nada, tá? Então, vamos começar, que a gente vai melhorando, à medida que a gente vai aprendendo, vai melhorando os resultados. Pode passar, eu acho que já foram aqui os Então a gente 6. chega na conclusão que para um processo gripal, por exemplo, no teu caso, um Deto Immunity com Revita Short, Todos. super indicado. Super indicado. Então, vamos fechar com esta frase aqui maravilhosa. E a gente tem que lembrar que a gente não está aqui apenas para vender, né? A gente está, como diz a frase da Nexus, a gente está unida pelo propósito. Então, lembre sempre isso. Você não está aqui só para vender, está para transformar vidas. Então, mientras mais conhecimento a gente tenha sobre este processo que vai ajudar as pessoas, lembrem que são pessoas que são muito julgadas, a maioria delas já passou por muito processo, já tentou de tudo. Quando sejam escutados por alguém do jeito certo, da forma certa, acolhidos, é, entendidos, eles vão estar com vocês. Então, transformar vidas é um propósito maravilhoso. Contem conosco para isso.
Então, toda a transformação externa começa com uma decisão interna. Então, cuidar de si todos os dias deve ser essa decisão. Eu falo isso para os meus pacientes todos os dias. É, por exemplo, eu sei que é muito difícil parar de fumar. Ontem eu atendi uma paciente consultando por sintomas respiratórios e ela foi fumante. E ela me diz, doutora, já tentei tudo. Eu falei, tenta mais uma vez. Tenta todos os dias. E é isso mesmo. É cuidar de si todos os dias. Não adianta, eu vou me cuidar hoje para viver de aqui a 10 anos bem, só vou me cuidar hoje. Não, eu tenho que me cuidar todos os dias. O processo é diário conosco mesmo. Então, vamos que todos os dias a gente pode. E não é sair um dia que a gente vai estar fazendo mal. Não. Se a gente cuida todos os dias, a gente pode escapar um dia, pode resvalar um dia, não tem problema nenhum. O importante e o complicado é que atualmente as pessoas vivem o contrário. As pessoas vivem escapando e resvalando todos os dias e querem se cuidar um dia e ter os resultados dessa forma. Então, não é desse jeito. A gente precisa viver o processo todos os dias, tomar as decisões certas todos os dias para poder colher os resultados lá na frente. Então, vivam, vivam todos os dias como se fossem morrer hoje, mas se cuidem todos os dias como se fossem viver 120 anos, tá bem, né? 120, tá ótimo. 120, 130, mas... Isso aí. Uma ótima noite a todos, muito obrigada. Não estou mandando embora todo mundo, mas eu sei que falei muito. Se tiverem mais perguntas, estamos aqui. Se quiserem abrir os seus microfones e conversar também com a gente, eu acho que o Sousa já pode parar de gravar para as conversas não saírem na gravação.